representa um dos exemplos mais sofisticados de engenharia vernacular adaptada ao clima hostil. Embora a historiografia tradicional destaque o Ger, ou Yurta, como a morada emblemática dos mongóis, registros arqueológicos, relatos de viajantes medievais e estudos etnográficos comparativos revelam que, em períodos de sedentarização temporária, em zonas de invernos prolongados ou em comunidades que habitavam margens de vales e encostas protegidas, a construção de estruturas semi-enterradas ou totalmente subterrâneas foi uma resposta pragmática e altamente eficiente aos rigores térmicos que podiam ultrapassar os menos 40 graus Celsius. A edificação dessas moradias não era um ato aleatório, mas seguia um conjunto rigoroso de princípios topográficos, geotérmicos e estruturais, transmitidos oralmente e aperfeiçoados ao longo de gerações. A primeira etapa do processo construtivo envolvia a seleção criteriosa do terreno. Os construtores preferiam encostas sul ou sudeste, que recebiam maior incidência solar durante os curtos dias de inverno, e evitavam áreas sujeitas à acumulação de neve ou alagamento sazonal. A proximidade de cursos de água congelados ou de lençóis freáticos estáveis era avaliada com cuidado, pois a umidade excessiva comprometia a integridade das paredes e a qualidade do ar interno. Em muitos casos, as estruturas eram escavadas em colinas naturais ou em depósitos de loess, um sedimento argiloso compacto, facilmente escavável, mas com excelente capacidade de retenção térmica e estabilidade estrutural quando seco. A topografia era, portanto, um aliado fundamental. O solo atuava como massa térmica, amortecendo as variações bruscas de temperatura externa e mantendo o interior entre menos 5 graus Celsius e mais 10 graus Celsius, mesmo quando o termômetro externo despencava para menos 40 graus Celsius ou menos. A escavação era realizada com ferramentas rudimentares, porém altamente eficientes no contexto da época, pás de madeira reforçada, enxadas de osso ou chifre, e, em períodos mais tardios, instrumentos de ferro obtidos por troca ou conquista. O processo era manual e coletivo, envolvendo toda a comunidade. A profundidade variava conforme a necessidade térmica e a estabilidade do solo, geralmente entre 1,5 e 3 metros abaixo da superfície. A forma das covas não era retangular ou cúbica, mas oval ou alongada, acompanhando a geometria das chamadas casas longas, que podiam medir de 6 a 15 metros de comprimento e de 3 a 5 metros de largura. Essa configuração alongada otimiza a relação volume-superfície, reduzindo as perdas de calor pelas paredes e permitindo uma distribuição mais homogênea do calor interno gerado pelas fogueiras e pela presença humana. Uma vez escavada a cova principal, iniciava-se a fase de sustentação e revestimento. As paredes eram escarpadas em ângulo ou reforçadas com estacas de madeira de lariço, pinheiro ou bétula, espécies resistentes ao apodrecimento e ao frio extremo. As estacas eram cravadas verticalmente ou inclinadas, formando uma armação que suportava o peso do solo circundante e prevenia desmoronamentos. Entre as estacas, preenchiam-se os vãos com camadas alternadas de terra compactada, palha, musgo e, em regiões com maior disponibilidade, feltro ou peles de animais curtidas. O teto era a parte mais crítica da estrutura. Utilizavam-se vigas longitudinais de troncos inteiros, apoiadas em pilares centrais ou em paredes laterais reforçadas. Sobre as vigas, dispunha-se uma camada de galhos flexíveis, seguida de uma espessa cobertura de terra, musgo e neve compactada. A neve, longe de ser um inimigo, era deliberadamente acumulada sobre o telhado como isolante térmico adicional, já que sua estrutura porosa retém ar e reduz drasticamente a condutividade térmica. O projeto arquitetônico incorporava, ainda, princípios passivos de climatização. A entrada era geralmente voltada para o sul ou protegida por um túnel curvo ou anticâmara, que funcionava como quebra-vento e evitava a entrada direta de correntes geladas. Esse vestíbulo, muitas vezes mais baixo que o compartimento principal, criava uma zona de transição térmica, onde o ar frio era retido antes de atingir o espaço habitado. No interior, o piso era nivelado e forrado com camadas de feltro, peles e palha, que isolavam o corpo humano do solo frio. A organização espacial era funcional e hierarquizada. A área central, próxima à lareira ou ao fogão de terra, era reservada para atividades coletivas, cocção e aquecimento. As laterais serviam como dormitórios, armazéns e áreas de trabalho artesanal. A altura interna variava, mas mantinha-se entre 1,8 e 2,2 metros, suficiente para permitir a circulação, mas baixa o bastante para concentrar o calor na zona de respiração e evitar que se dissipasse para cima. A drenagem e a gestão da umidade eram cuidadosamente planejadas.
O piso recebia uma leve inclinação em direção a um canal de escoamento ou a uma cova de absorção revestida com pedras ou madeira carbonizada, que impediam o encharcamento e a formação de mofo. A ventilação, por sua vez, era garantida por aberturas estratégicas no teto, posicionadas acima da lareira, que funcionavam como chaminés naturais. O ar quente e a fumaça subiam por convecção, criando uma corrente que renovava o oxigênio e expulsava gases nocivos, sem provocar correntes de ar frio descendentes. Em algumas estruturas, tubos de madeira oca ou chaminés de barro eram instalados para direcionar a fumaça para fora, enquanto uma pequena abertura lateral, fechada com pele ou feltro, permitia o controle manual do fluxo de ar conforme a necessidade. A construção dessas habitações não era um evento pontual, mas um processo contínuo de manutenção e adaptação. Ao longo do inverno, a neve era reposta no telhado, as paredes eram inspecionadas quanto a fissuras, e o piso era renovado com material seco. Na primavera, com o degelo, realizavam-se reparos estruturais, a terra era compactada novamente. Em muitos casos, a estrutura era parcialmente abandonada ou convertida em armazém, enquanto a comunidade retornava ao nomadismo com seus gers. Essa mobilidade sazonais revelava uma compreensão profunda dos ciclos naturais e uma flexibilidade arquitetônica rara. As casas subterrâneas não eram vistas como permanentes, mas como ferramentas temporárias de sobrevivência, projetadas para serem construídas, utilizadas e deixadas para trás conforme as estações e as necessidades do rebanho e do grupo. Do ponto de vista cultural, a arquitetura subterrânea refletia uma cosmovisão integrada ao ambiente. Não havia separação rígida entre natureza e construção. O solo, a madeira, o fogo e o vento eram elementos coautores da moradia. O conhecimento técnico era transmitido oralmente, através de demonstrações práticas, cantos de trabalho e rituais de bênção da nova estrutura. A escolha dos materiais, a orientação da entrada, a disposição do fogo e até a altura do teto seguiam padrões codificados pela experiência empírica, testados em gerações de invernos rigorosos. Estudos comparativos com estruturas semi-enterradas de outros povos siberianos e da Manchúria sugerem trocas culturais e adaptações convergentes, indicando que o segredo dessas casas longas não era um monopólio étnico, mas um patrimônio técnico compartilhado por comunidades que enfrentavam desafios climáticos semelhantes. As evidências arqueológicas, embora escassas devido à natureza orgânica dos materiais e à ação do tempo, incluem fundações de terra compactada, resíduos de carvão em padrões circulares ou alongados, fragmentos de cerâmica utilitária e ferramentas de escavação em sítios nas estepes setentrionais e vales fluviais da Mongólia e Sibéria Meridional. Pesquisas recentes com georradar e datação por carbono 14 têm permitido mapear assentamentos sazonais que corroboram o uso de estruturas parcialmente enterradas durante os meses mais frios. Historiadores e antropólogos debatem, contudo, a extensão e a frequência desse prática entre os mongóis propriamente ditos, já que as fontes primárias, como a história secreta dos mongóis ou relatos de Plano Carpini e Rubruk, enfatizam a mobilidade e o ger. É provável que o uso de casas subterrâneas tenha sido mais comum entre grupos periféricos, sedentarizados temporariamente, ou em contextos de crise climática prolongada, como a pequena idade do gelo, quando as estratégias de sobrevivência foram levadas ao limite. Em síntese, a arquitetura e construção das estruturas subterrâneas representam um triunfo da engenharia vernacular sobre um dos ambientes mais hostis do planeta. Cada decisão projetual, da escolha do terreno ao revestimento do teto, era guiada pela necessidade de conservar calor, garantir estabilidade e permitir a vida coletiva em condições extremas. Mais do que simples abrigos, essas casas longas subterrâneas eram sistemas termodinâmicos vivos, moldados pelo conhecimento empírico, pela cooperação social e por uma relação simbiótica com a paisagem. Compreender sua construção é decifrar um código de sobrevivência que, embora distante no tempo, ainda ecoa nos princípios da arquitetura bioclimática contemporânea, demonstrando que a inovação não nasce apenas da tecnologia, mas da sabedoria adaptativa de quem aprende a ouvir o vento, a ler o isolamento térmico com materiais naturais, peles, terra, madeira e neve. O isolamento térmico nas habitações subterrâneas e semi-enterradas das estepes e regiões boreais da Ásia Central constituía o cerne da sobrevivência humana em ambientes onde as temperaturas frequentemente ultrapassavam os menos 40 graus Celsius. Sem acesso a materiais sintéticos ou sistemas de aquecimento mecânico, as comunidades que habitavam essas latitudes desenvolveram um repertório sofisticado de soluções baseadas exclusivamente em recursos naturais disponíveis no ecossistema local.
A eficácia dessas estratégias não residia na sofisticação tecnológica, mas na compreensão empírica das propriedades termodinâmicas de cada material, na sua combinação sinérgica e na aplicação rigorosa de técnicas de estratificação que maximizavam a retenção de calor e minimizavam as perdas energéticas. O isolamento não era um componente isolado da arquitetura, mas um sistema integrado, onde terra, madeira, peles e neve atuavam em camadas complementares, cada uma cumprindo uma função específica dentro de um equilíbrio térmico cuidadosamente calibrado. A terra, ou mais precisamente os solos argilosos, siltosos e dilóis, constituía a base estrutural e térmica dessas habitações. Diferentemente de sua percepção moderna como mero material de construção rudimentar, o solo compactado apresenta uma elevada inércia térmica, ou seja, a capacidade de absorver, armazenar e liberar calor de forma lenta e gradual. Em temperaturas externas extremas, o solo a poucos metros de profundidade mantém-se relativamente estável, geralmente entre 0 graus Celsius e 5 graus Celsius, dependendo da região e da profundidade. Os construtores exploravam essa propriedade escavando as estruturas a uma profundidade que aproveitasse essa massa térmica natural. As paredes de terra não eram deixadas expostas. Eram compactadas manualmente com soquetes de madeira, por vezes umedecidas levemente para facilitar a coesão das partículas, e depois seladas com camadas finas de argila misturada a palha picada ou fibras vegetais. Essa técnica, ancestralmente conhecida em diversas culturas como taipa ou adobe, criava uma barreira contínua e sem fissuras significativas, reduzindo a infiltração de ar frio e a convecção interna. A espessura das paredes, que podia variar entre 30 e 80 centímetros, era diretamente proporcional à severidade do clima e à disponibilidade de mão de obra. Estudos de física térmica demonstram que cada 10 centímetros de solo compactado e seco pode reduzir significativamente o fluxo de calor, funcionando como um regulador passivo que suaviza picos de frio e calor. A madeira, por sua vez, desempenhava um papel dual estrutural e isolante. Nas estepes mongólicas e nas florestas boreais da Sibéria Meridional, as espécies disponíveis eram limitadas, mas estrategicamente selecionadas. O lariço, Larix sibirica, o pinheiro siberiano, Pinus sibirica, e a bétula, Bétula pêndula, eram as mais valorizadas não apenas por sua resistência mecânica, mas por suas propriedades térmicas intrínsecas. A madeira possui uma condutividade térmica naturalmente baixa em comparação com a pedra ou o metal, o que a torna um excelente isolante quando utilizada em camadas. Vigas, ripas e esteios eram dispostos de forma a criar uma trama que suportava o peso do solo e da cobertura, mas também formava uma câmara de ar interna. O espaço entre a estrutura de madeira e o revestimento externo era frequentemente preenchido com musgo seco, folhas, palha ou mesmo serragem, materiais que retinham ar parado, o verdadeiro agente isolante. Em algumas tradições, as pontas das vigas em contato direto com o solo eram carbonizadas superficialmente, uma técnica que não apenas aumentava a resistência ao apodrecimento e aos insetos, mas também criava uma camada de carvão com propriedades hidrofóbicas que repelia a umidade, preservando a integridade térmica da madeira ao longo dos meses de degelo e congelamento cíclico. As peles e os pelos animais constituíam a camada mais próxima ao corpo humano e, portanto, a mais crítica para o conforto térmico e a prevenção de hipotermia. A seleção dos animais não era aleatória a ovelhas, cabras, cavalos, veados, e em regiões mais setentrionais, renas e até lobos forneciam materiais com densidades, comprimentos de fibra e estruturas de cutícula distintas. O processo de preparação era longo e meticuloso. As peles eram primeiro limpas, depois tratadas com gorduras animais, fígados macerados ou soluções ricas em taninos vegetais, um método que as tornava flexíveis, resistentes à umidade e menos permeáveis ao ar. Após a secagem, eram escovadas, em muitos casos, montadas com os pelos voltados para o interior da habitação. Essa orientação não era meramente estética. O pelo animal funciona como uma matriz tridimensional que aprisiona milhões de microcâmaras de ar, criando uma barreira isolante excepcional. Quando dispostas sobre o piso, as peles formavam um colchão térmico que isolava o corpo do solo frio. Quando penduradas nas paredes ou usadas como cortinas nas entradas, bloqueavam correntes de ar e reduziam a perda de calor por radiação. Em ambientes extremamente secos e frios, as peles também regulavam a umidade relativa do ar interior, absorvendo a condensação da respiração e da transpiração humana e liberando-a gradualmente, evitando o acúmulo de gelo nas superfícies internas.
A manutenção era constante, as peles eram viradas, secas ao sol nos breves períodos de bom tempo, e, quando necessário, substituídas conforme o desgaste. A neve, frequentemente associada apenas a um obstáculo ou ameaça, era deliberadamente integrada ao sistema de isolamento como um material de cobertura ativo. A neve fresca, quando compactada de forma controlada, possui uma densidade e uma estrutura cristalina que aprisiona até 90% de ar em seu volume, conferindo-lhe uma condutividade térmica extremamente baixa, comparável, em certas condições, a materiais isolantes industriais modernos. Os habitantes das estepes e regiões boreais sabiam, por observação e experiência, que uma camada de 30 a 50 centímetros de neve sobre o telhado de terra e madeira podia reduzir as perdas de calor em mais de 40%. A neve não era simplesmente deixada acumular, era espalhada uniformemente, por vezes umedecida levemente e depois compactada com pás de madeira ou com o peso corporal, formando uma casca semipermeável que resistia ao vento e ao derretimento irregular. Durante as tempestades de neve, essa camada era reforçada, criando um microclima estável sobre a estrutura. Curiosamente, a neve também atuava como um regulador de umidade ao derreter lentamente nas camadas superiores durante os breves períodos de aquecimento diurno. A água infiltrava-se de forma controlada, sem atingir o interior, e depois congelava novamente, selando microfissuras. Essa prática exigia um monitoramento constante. Se a camada se tornasse excessivamente espessa, o peso poderia comprometer a estrutura, enquanto uma camada fina deixaria a habitação vulnerável às variações térmicas noturnas. A verdadeira inovação dessas comunidades residia na integração sistêmica desses materiais. Nenhum elemento atuava isoladamente. A terra fornecia a massa térmica e a estabilidade. A madeira criava a estrutura e as câmaras de ar. As peles ofereciam o isolamento direto e a regulação da umidade, e a neve completava o envelope térmico externo, amortecendo as variações mais bruscas. Essa estratificação seguia um princípio físico intuitivo: materiais de alta densidade e inércia térmica no exterior ou em contato com o solo, seguidos por camadas porosas e ricas em ar, e finalizando com uma barreira respirável e higroscópica próxima ao espaço habitado. O sistema era dinâmico, adaptando-se às estações. No outono, as peles eram reposicionadas, a neve era guardada, e as fissuras nas paredes de terra foram seladas. No inverno, a cobertura de neve era mantida e renovada. Na primavera, o degelo era gerenciado com canais de drenagem, e as peles eram retiradas para secagem. Essa circularidade não era apenas prática, mas culturalmente codificada, refletindo uma compreensão profunda dos ciclos naturais e das propriedades dos materiais. Do ponto de vista científico, essas técnicas antecipam conceitos modernos de eficiência energética e arquitetura bioclimática. O que hoje se mede em valores R, resistência térmica, era, então, calibrado pela espessura das camadas, pela densidade dos materiais e pela experiência empírica de gerações. A gestão da umidade, crucial em climas frios onde a condensação pode levar ao congelamento interno e à deterioração estrutural, era resolvida através da higroscopicidade natural das peles, da porosidade da terra seca e da ventilação controlada por chaminés térmicas. Estudos comparativos com habitações inuites, iglus, siberianas, zemliancas e escandinavas antigas revelam convergências notáveis, indicando que o isolamento térmico com materiais naturais não é uma invenção cultural isolada, mas uma resposta evolutiva e técnica universal a condições climáticas extremas. Embora a historiografia mongólica tradicional enfatize a mobilidade e o ger, as evidências etnográficas, os relatos de viajantes medievais e as descobertas arqueológicas em assentamentos sazonais sugerem que o conhecimento sobre isolamento térmico com materiais naturais era amplamente compartilhado entre os povos das estepes e florestas boreais. A aplicação em estruturas subterrâneas ou semi-enterradas representa um caso específico de adaptação a invernos prolongados, onde a sedentarização temporária exigia soluções mais permanentes e energeticamente eficientes. O segredo não residia em uma fórmula mágica, mas na observação paciente, na transmissão intergeracional do saber e na capacidade de transformar limitações ambientais em vantagens termodinâmicas. Em conclusão, o isolamento térmico com peles, terra, madeira e neve nas habitações subterrâneas das estepes asiáticas constitui um testemunho eloquente da engenharia vernacular e da inteligência adaptativa humana. Cada material, escolhido e preparado com rigor, cumpria um papel preciso num sistema integrado que desafiava as leis da termodinâmica de forma prática e sustentável. Mais do que uma técnica de sobrevivência,
Era uma filosofia de habitação que entendia o frio não como um inimigo a ser vencido, mas como uma condição a ser gerenciada com respeito aos ciclos naturais e aos recursos disponíveis. Esse legado, redescoberto hoje pela arquitetura sustentável e pela ciência dos materiais biobased, reforça a ideia de que a inovação mais duradoura nasce da simbiose entre conhecimento empírico, cooperação social e adaptação à gestão térmica no interior das habitações subterrâneas e semi-enterradas das estepes asiáticas, particularmente durante os invernos rigorosos onde as temperaturas externas podiam atingir menos 40 graus Celsius ou menos, representava um desafio de engenharia termodinâmica e sobrevivência humana de complexidade extraordinária. Em um ambiente hermético, escavado na terra e coberto por camadas de solo e neve, o fogo não era apenas uma fonte de calor. Era o coração pulsante da estrutura, o regulador da qualidade do ar, o centro social e espiritual da comunidade e, simultaneamente, a maior ameaça potencial à vida dos ocupantes. O equilíbrio entre manter uma temperatura habitável, garantir a renovação do oxigênio e expulsar os gases tóxicos da combustão, monóxido de carbono, dióxido de carbono e fuligem, exigia um conhecimento profundo da física dos fluidos, da comportamento do fogo e da arquitetura passiva. A lareira central ou o sistema de aquecimento integrado nessas estruturas não era um elemento isolado, mas parte de um ecossistema fechado que precisava ser monitorado, ajustado e mantido com precisão cirúrgica, hora após hora, dia após dia, durante meses consecutivos. O projeto da lareira ou do fogão variava conforme a região, a disponibilidade de materiais e o tamanho da estrutura, mas seguia princípios universais de eficiência e segurança. Nas estruturas mais simples, uma cova rasa no centro do piso, revestida com pedras planas ou lajes de argila compactada, servia como base para a fogueira aberta. As pedras eram escolhidas cuidadosamente granito, basalto ou outras rochas ígneas que resistissem ao choque térmico sem estilhaçar. Essas pedras não apenas protegiam o solo subjacente do calor intenso, prevenindo incêndios ou a liberação de vapores tóxicos do solo úmido, mas também atuavam como acumuladores térmicos. Durante o dia, absorviam o calor radiante do fogo. À noite, quando a intensidade das chamas diminuía para economizar combustível, liberavam esse calor armazenado lentamente, suavizando a queda de temperatura interna. Em estruturas mais elaboradas, especialmente aquelas associadas a comunidades semisedentárias ou influências culturais de regiões vizinhas, como a Sibéria Meridional ou a Manchúria, utilizavam-se fogões de barro ou pedra com câmaras de combustão elevadas e dutos de fumaça integrados às paredes ou ao piso. Esses sistemas, semelhantes aos kangi chineses ou aos ondol coreanos, permitiam que os gases quentes circulassem por canais internos.